Oi, pessoal lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Gessé Maia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a update de nossos conteúdos. Faz aquele uhul, fera por demais. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e aqui ao meu lado está essa linda e ao mesmo tempo obstinada criatura, porque só sendo obstinada mesmo para ser uma diretora de escola. Ai, ai. Até um tempo atrás tu era professora, agora tu virou diretora. Que negócio é esse? Que ascendência na vida tu teve? A mesma ascendência que ela teve enquanto escritora. Ela está relançando, tá em qual edição esse seu livro? Segunda edição. Ah, ela tá lançando a segunda edição da Babá Gótica. Aqui a gente tem a segunda edição, esse de cá, que é o que eu tenho lá em casa desde 2015. Recomendo que vocês leiam, tá? Leiam, que é muito bom. Essa aqui é a primeira edição da Babá Gótica. Aqui é a segunda edição. Ela vai fazer as suas devidas apresentações. Antes, porém, deixa eu ver se está gravando. Está! Uhul! Ela vai fazer aqui as devidas apresentações. Adriana Igrejas, que saga! De professora até uma literata e agora diretora escolar, cara, faço uma ideia. Então, tá difícil, né? Conciliar tudo isso, mas enfim, aquilo que eu posso fazer e que é trabalho, né? E o trabalho que me traz resultados, então a gente vai levando, porque eu adoro trabalhar. Eu acho que a vida, a gente vive para trabalhar e trabalho faz com que a gente evolua e melhore. Enfim, a Babá Gótica, que você já conhece desde 2015, muitos leitores já conhecem, é um romance com um mistério sobrenatural, que eu sempre conto com aquele teaserzinho da Ana Beatriz, que tem 5 anos de idade, tá na fase das princesas, ela acha que quem veste rosa é princesa, quem veste preto é a bruxa. Não! E a mãe dela contrata uma babá gótica. A menina fica apavorada achando que a babá é uma bruxa. E ela vai perguntar, você é uma bruxa? Para completar, a babá diz, eu sou. Não é possível! E nesse momento você, leitor, não sabe de nada, porque o livro é de mistério. Quem vai te levar a descobrir o mistério é o Lourenço, meu irmão da menina, já adulto. Quando ele chega em casa, ele implica com a aparência dela, ele acha que ela é má influência para a irmãzinha dele, e ele vai fazer de tudo para, então, que ela seja despedida. Ele não gosta da aparência, ele tem um preconceito, e com isso ele vai investigando e vai descobrindo e se envolvendo naquele mistério, até ele chegar, então, a descobrir tudo. E quando ele descobre tudo, aí já é tarde demais, porque ele também agora está perdidamente apaixonado por ela. Oh, meu Deus, tu colocou uma incestuosidade aí envolvendo a Lucinda mais o meio-irmão? Que negócio é esse? Não, ele é meio-irmão da Ana Beatriz, garotinha. Tá. Tomei um susto agora. A Babá Gótica é a babá da criança, sim, não é? Você não leu o livro, Gessé? Esqueceu? Não, de maneira alguma, cara. Eu só tô espicaçando a galera para que ela sinta realmente a vontade de procurar essa literatura. Mas vai, continue. Então, é só isso que eu posso contar. Que é um livro de mistério. Se eu falar mais, acaba que... Olha que eu vou falar baixinho quem é a Babá Gótica. Olha que eu vou dizer quem é a Lucinda. Aí você faz as perguntas aí, porque assim... Do livro que eu posso falar é isso. Fora isso, se eu falar mais, eu acabo atrapalhando aí quem vai ler pela primeira vez, tirando um pouquinho do gosto do livro, porque ele é um livro de mistério, né? Poxa, e a Lucinda parece que criou uma impressão sobre si mesma. Sempre que alguém pega um livro seu, o primeiro livro que vem à cabeça é sempre a Babá Gótica. Ou será que existe algum outro livro dentre os que você escreveu, que eu vou mostrar depois, que ficou mais popular? Então, a Babá Gótica é o meu livro mais popular. Mas alguns leitores me conhecem de antes de a Babá Gótica. Eles me conhecem pela Fórmula da Vida, que é o meu primeiro romance. Então, alguns já conheciam esse meu primeiro romance e, com isso, eles começaram a ler a Babá Gótica depois.
já conheceram ao contrário, né? Alguns já me conhecem já depois também de A Babá Gótica, já me conhecem pelo Anjo Vingador, já me conhecem pelo Qual é a Minha Tribo, pelo Amigo Apaixonado. Então é toda uma sequência de leitores. E aí a gente acontece um movimento, que é um movimento de quem começou com o primeiro e está lendo todos, de quem começou com A Babá Gótica, mas voltou e leu A Fórmula da Vida, e também de quem começou com o Amigo Apaixonado e está querendo ler os outros anteriores. Isso aqui é legal, que quando o leitor gosta de um livro meu, ele quer ler também os outros. E não existe uma cronologia. Agora, meu anjo, você morreu de falar uma coisa comigo. Não, a história não é bem essa. É como dizem, não julgue o livro pela capa, porque ela pode te pegar e muito pelo pé. Tem um mistério que eu não vou dizer aqui, vou instilá-los à leitura da Babá Gótica, que é um mistério que acompanha, por exemplo, o Anjo Vingador, que é o livro que ele vem na sequência, não é isso? Não, você pode ler em qualquer ordem, qualquer livro meu, porque eles não são sequência um do outro, são histórias, assim, individuais. Não, tô falando assim, a cronologia, a data que você escreveu. Sim, Isso. a publicação de cada um. Exato. Então, vamos começar lá, vamos lá. A Fórmula da Vida, o primeiro, é a Fórmula da Vida, a Escolha de Catarina. Aí depois vem A Babá Gótica. Depois, então, veio O Anjo Vingador. Isso aí. Isso aí. Depois, Qual é a Minha Tribo? E, por último, O Amigo Apaixonado e Outras Canções. Então, essa é a ordem de publicação desses livros. Tô começando pelo segundo e agora tô lendo o primeiro, cara. Vou aqui fazer a listagem de todos os livros que você tem. Então, vamos ver se eu fiz a cronologia correta aqui. Este é o primeiro livro e o mais denso deles, que aliás tá valendo a pena vocês procurarem. Tem um pouquinho de interior e tem um pouquinho de periferia também. Aliás, ele já começa na periferia. Aqui a gente tem todo o retrato de uma menina de ouro. Uma menina de ouro que vai se apaixonar. Gessé não fala mais nada. Aqui nós temos A Babá Gótica, vocês já estão vendo que essa aqui é a primeira edição, uma modelo real fazendo o papel aqui de capa, e esse daí já em alto relevo, com os olhinhos aqui em destaque, bem como o nome Gótica, feito em inteligência artificial, mas sem perder o encantamento que vai gerar o despertamento com relação à personagem, e com um adendo em relação à primeira edição, ainda que não esteja mais bonito. Seguindo o barco, o Anjo Vingador. Esse daqui que você vai ver uma capoeira de Zezé meio mesclada a um Tim Lopes aqui assassinado, né? Gessé, segura a onda. E O Amigo Apaixonado é o que vem na sequência, não é? O que eu falei que era o do violeiro e outras canções. Esse ainda eu tô na sequência, ainda tô na sequência. O Qual é a Minha Tribo é que é mais infanto-juvenil, mais pegado. Isso aqui é o tipo do livro que eu até recomendo a galera que procure primeiro, tendo em vista que esse livro aqui, a história dele chama tanta atenção, cara, que você é capaz de ler isso daqui numa tarde. Tá? Você lê numa tarde tranquilamente, já viaja através de suas letras. Como se deu o seu despertamento literário, Adriana? Eu sempre gostei de escrever desde criança. Agora, sim, as primeiras memórias que eu tenho de escrever é mais ou menos uns 7 anos de idade. Quer dizer, logo de início, né, na escola, de eu gostar de ler textos dos livros de português da escola. Eu gostava tanto de ler aquilo que eu queria também reproduzir os meus próprios textos. Comecei escrevendo versinhos. Então, esse meu despertamento foi a mistura daquilo que eu via na escola, quando eu lia os textos, eles me encantavam. Também eu tive um pai que era contador de causos, ele era caipira, Sim. Era do interior, e também fazia versos. E foi radioator. Então, ele tinha essa veia, assim, meio artística, e foi me influenciando em tudo isso. Então, dessa mistura toda, essa vontade de escrever, de contar histórias, de narrar. Dos versinhos eu passei para a prosa, para os textos, lógico, eu escrevia desde criança. Aquilo que eu escrevia naquela época foi um treino, até chegar a escrever algo que eu realmente pudesse publicar. E a sua imersão na literatura, quando você se descobriu uma leitora, quando ela se deu? Também dessa época, e evoluindo para a adolescência. Eu sempre gostei de ler muito, e na adolescência eu descobri a biblioteca da escola. Quando eu descobri que eu podia pegar um livro, devolver e pegar outro, eu fiquei maravilhada com isso, porque lá em casa não tinha muitos livros, eu costumava ler
o mesmo livro 2, 3 vezes, o livro que eu gostava. Fui cada vez mais pegando o interesse de ler coleções de livros. Começou com os paradidáticos e depois eu fui buscando outras leituras que eu encontrava na biblioteca da escola. E daí não parei mais, né? Continuei lendo, explorando isso. Fui fazer letras e na faculdade também li vários livros. Muitos eu li para a faculdade, gostei, outros nem tanto. Mas fui buscar outras leituras depois e sempre com muita vontade de escrever. Sua formação, professora de inglês, né? Você lia muito mais livros em inglês até do que propriamente em português, né? Não, eu fiz português e inglês. Então, eu sou professora de língua portuguesa e de inglês. Durante o período da faculdade é que eu lia os livros em inglês para a faculdade. Eu ainda gosto muito mais de ler os livros em português, lógico, é a nossa língua mãe. Então, eu li aqueles livros naquela época em inglês. E se eu precisar ler um livro em inglês, eu consigo, né? Eu tenho essa... Eu gosto muito da língua portuguesa. Como eu escrevo em língua portuguesa, então eu sempre dou prioridade aos livros em português mesmo. Né, você até dando um spoilerzinho sobre a Babá Gótica, que definitivamente é o seu inário aqui, a Babá Gótica. Você falou até um termo em inglês que está sendo usado atualmente, que é anacrônico em relação à data do livro, porque o livro é de 2014/2015, que foi o Enemies to Lovers, quando o camarada redescobriu a Babá Gótica pensando que ela era uma coisa e não era. Pois é, então, esse termo, né, como a gente falou, na época que o livro foi lançado ele não existia, agora tem essas trends, e aí a gente já classifica que ele é um enemies to lovers, porque o Lourenço, o primeiro contato que ele tem com a babá, ele estranha totalmente, ele tem um preconceito com a aparência dela, ele julga pela capa, né, como você mesmo disse, e a princípio ele acha que aquele visual ali não serve para aquele trabalho para o qual ela está se candidatando. E aí daí começam as implicâncias, aquelas primeiras farpas, né? Falas assim que magoam muito, né? Ele é um enemies to lovers nesse sentido. Ele se coloca ali como um inimigo dela, ele tá ali e deixa bem claro que ele quer que a madrasta, a primeira coisa que a madrasta vai fazer quando chegar em casa, ele vai abordá-la para falar, não, você tem que mandar essa menina embora. Então daí é que começa esse relacionamento dos dois ainda muito complicado no início. Como se deu esse seu despertamento literário? A hora que você chegou e teve esse insight e disse, escreve, garota. E tu já escreveu o seu primeiro livro. Então, como eu falei para você, como eu comecei a escrever com 7 anos de idade, eu não vou lembrar, porque isso faz muito tempo, exatamente um momento. Eu sei que foi uma coisa muito natural. Foi tão natural que não teve, assim, um insight. Eu, desde criança, né? Pegava, escrevia... E aí, o que foi acontecendo... A publicação do livro. Ah, sim, a publicação aí já foi um outro passo. Eu botava na minha cabeça que eu não queria publicar um livro pagando. Já desde de nova eu tinha consciência de que se a gente pagasse, você poderia publicar um livro. Cheguei a ver alguns orçamentos, achei muito caros na época. Hoje em dia tudo é muito mais fácil, né? Antigamente era mais difícil. Hoje em dia tem a digitalização do livro, a amazonização da literatura. Isso, tem tudo isso. E quando eu publiquei pela primeira vez, não tinha essa coisa da autopublicação da Amazon, não tinha nada disso. Então levou muito tempo para eu publicar. Eu escrevo desde criança, mas eu fui publicar muito tarde em relação. Eu fui construir toda uma carreira, família e tudo mais, até eu ter coragem de publicar o primeiro livro. E isso se deu quando eu realmente parei para escrever uma história que já estava na minha cabeça há muito tempo, que eu já tinha escrito em forma de roteiro e tudo mais. Eu falei, não, eu vou escrever esse livro. E mesmo assim eu não escrevi com pressa, né? 480 páginas, eu levei 3 anos fazendo outras coisas. Quando ele ficou pronto, e eu tinha, através de concursos literários, tido mais 3 textos meus publicados através de concurso literário. O primeiro deles foi pela Academia Brasileira de Letras e Folha Dirigida. E eu ganhei um diploma da Academia Brasileira de Letras falando da excelência do texto publicado. E isso que foi assim um divisor de águas, porque a partir daquele momento, eu com aquele diplominha da Academia Brasileira de Letras, eu pensei, caramba, eu acho que eu sei escrever, né? A Academia Brasileira de Letras está falando para mim que eu tenho uma excelência no meu texto. Ainda que tu não seja acadêmica e ainda que os acadêmicos que estejam ali não tenham chegado ao nível dos escritores neófitos. Parece que a gente se sente provocado ao invés de ser o provocador com as suas literaturas. São as pessoas que mereciam estar na Academia Brasileira de Letras, diga-se de passagem. Bom, eu não me considero digna de julgar isso, mas enfim.
Foi daí que eu despertei e tive vontade de publicar realmente. A minha irmã, na época, conhecia uma editora, ela estava trabalhando diretamente, porque ela trabalhava no Observatório das Metrópoles, com publicações acadêmicas, e ela me indicou. E aí eu resolvi arriscar e falei, vou publicar, vou me lançar aí. E aí começou. Começaram os eventos literários, comecei a conhecer os escritores, comecei a participar de uma porção de coisas e conhecer realmente esse universo que é da publicação, das editoras do mercado literário. 2011. 2011. Então, de lá para cá, são quantos livros até agora feitos? Porque publicados temos 4. Bom, 3, 4, 5. Pô, cara, de novo, cara! Publicados tem 5, desculpa. 5. Eu já publiquei um outro chamado Um Apartamento com Vista para o Mar e Outras Histórias, que é um livro de contos. No momento ele só está em e-book. E eu tenho outros e-books também na Amazon, só em formato digital, alguns livros em formato digital. E participei de, acho que umas 22, um pouco mais de 20 antologias com contos, que estão espalhados em diversas antologias. Mas esses livros, assim, né, solo, vamos dizer, são esses 5 que eu tenho no momento disponíveis em formato físico. E também na Amazon. Todos esses livros aqui que eu listei estão na Amazon. Esse, inclusive, foi lançado primeiramente em livro físico, só depois que foi para Amazon. Esse daqui foi o mais trabalhoso deles, para ele demorar tanto a ser colocado no formato digital? Ou ainda a fórmula da vida se supera? Não, não foi isso não. É porque, como ele já foi direto pela editora, a editora é que coloca. Então, o tempo de colocar o e-book lá, quando o livro eu já publico direto pela editora, é ela que coloca na Amazon. Então, é o tempo dela, né, da programação, do cronograma da editora. A Babá Gótica já estava porque fui eu mesma que coloquei, a Fórmula da Vida também. O Anjo Vingador já estava de uma outra editora que colocou antes, então eles já estavam lá. É tudo a questão de cronograma mesmo da editora. E foram publicados no formato físico. Normalmente é assim, formato físico e depois o digital. Eu tenho alguns em formato digital agora que eu tenho vontade de jogá-los para o formato físico, publicar, ver essa publicação. No momento certo, eles virão. Bom, mas então, esse ano tem mais Bienal pra garotada? A única Bienal até agora que tu não foi, de 2015 pra cá, quando eu te descobri nas Bienais, foi a Bienal da pandemia, né? Eu fui como professora com os meus alunos, porque naquela Bienal, realmente, a Bienal da pandemia, que foi quando estava retornando da pandemia... Dezembro de 2021. Foi essa Bienal, ela não teve assim muito espaço para os escritores. Foi uma Bienal focada mais assim em livrarias. Você via que só tinha aquelas bancas, muitas livrarias. Foi uma Bienal atípica. Só 2 estandes, foi. E engraçado que foi a Bienal mais fraca e ao mesmo tempo a mais legal. A mais fraca e a mais legal, porque as pessoas estavam se confraternizando, se abraçando, se beijando, se encontrando, como se não houvesse amanhã. É porque foi um retorno. Mas para os escritores, a maioria não participou, porque nem teve esses espaços, não só tinha livrarias. Então, dessa, realmente, eu não participei, mas acho que muita gente também não participou. De resto, eu tenho participado de todas. Ano passado, eu participei pela primeira vez da Bienal de São Paulo. Eu queria muito ir, nunca tinha ido, foi um sonho realizado. Estive lá os 10 dias da Bienal de São Paulo e este ano estarei novamente na Bienal do Rio. Que desta vez não será em setembro, será em junho, antes das férias escolares. Poxa, já vai engrenar férias escolares, tem feriadão prolongado, no feriadão prolongado dá pra tu visitar todos os dias, se tu for estudante tu tem meia entrada, do contrário, aqui ó, dou carteirada de professor e dou carteirada agora de jornalista. Pra entrar lá, e vale a pena de verdade vocês conferirem o evento, e ela vai estar lá lançando algum outro livro novo ou vai reapresentar os que já tem? Esses que já tem, e não sei, né, vai depender do cronograma da editora, mas estamos com um plano de lançar o segundo livro, no caso a continuação do Qual é a Minha Tribo, que vai ser um outro Qual é, não vai ser Qual é a Minha Tribo 2, vai ter um outro título que eu não posso falar por enquanto, porque é surpresa, ainda está no forno, mas já está pronto, está escrito, ainda vai para a editora
E quem sabe, né? A gente consegue até junho lançar. Se não, ele vem ainda este ano, mas talvez depois da Bienal. Vamos ver. Tô tomando cuidado para não dar spoiler demais aqui, mas vale a pena vocês procurarem, não sei se a ordem tá correta. Aqui, esse é o primeiro livro. Aqui estamos com o segundo livro, que já está, inclusive, na segunda edição. Esse de cá, a segunda edição. Esse daqui, a primeira. Ainda que a segunda edição não esteja com a diagramação que eu tava esperando, o Ctrl-I, né? O Ctrl-I, que é a inversão de cores, o preto, branco, branco virando preto. Fonte não serifada no segundo, fonte serifada no primeiro. Cara, o primeiro tá melhor que o segundo, tá na sua completude, mas o primeiro eu acho que tá bem mais enxuto. Segundo livro, tem o terceiro livro, que é esse, o quarto e o quinto, afora o que tu já tem publicado na Amazon. Opa, invertendo os papéis. Este é o quarto e esse é o quinto. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. O rosa é o quinto. Isso. Esse daqui é o quarto, que tu vai estar relançando na Bienal. Ela me autorizou que eu não falasse tudo que os livros têm, a dinâmica de grupo que tu tinha feito aqui, a gente não vai fazer agora. Então, resta-me encerrar aqui a entrevista. Conversei aqui com a Adriana Igrejas, que vai estar na Bienal do Livro esse ano. Ela que é professora hoje, diretora escolar. Quanto tempo de profissão? 33 anos, mais ou menos. Por aí. Enquanto diretora? Não, diretora, 4 anos. 4 anos enquanto diretora e um tempo mais dilatado do qual 33 anos dedicados aqui ao magistério, para ela poder falar sobre o relançamento de A Babá Gótica, bem como falar sobre os outros aqui, distribuir brindes e numa outra oportunidade, até mesmo na Bienal, a gente se vê, né? Com certeza, até lá. Tá certo? Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e como sempre a gente se vê... One more time. See you later. Bye, bye. Se aproxega pra thumbnail do vídeo. Isso. Até mais. Bye, bye.